Maravilha. Maravilha. Boa Boa tarde, tarde, pessoal. Karine, Laís, Pamela, Luciana, Eduardo, Ari, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí. Bora nessa, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? 15 horas e 3 minutos. Aguardamos uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Acredito que ainda vão entrar mais gente aí ao longo do nosso programa. Estou super ansioso para esse momento, né? Gostaria de pedir que vocês também estivessem se conectados conosco aqui espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, porque por esse momento raro que é ter essa oportunidade de ouvir Karine Andrade. Não sei se todos aqui já conhecem Karine Andrade. Eu costumo dizer que as aulas ou palestras da Karine, na verdade, são verdadeiros shows, e é uma honra realmente parar uma tarde assim para escutar ela, que na minha opinião é a melhor, a maior especialista em vendas que eu conheço. E como eu conheço essa turminha famosa toda da internet aí, do Brasil, então para mim ela é a maior especialista em vendas do Brasil, tá bom? Ela joga o jogo real mesmo, não é o joguinho da internet, não, sabe? Na internet tudo é mais fácil. Jogo real nas empresas, né? A Karine, que é dona de franquia no Brasil, e essa mulher tem fome de vender, ela tem o cheiro das vendas no corpo, no sangue dela circula realmente vendas, e ela tem duas frases que eu gosto bastante. Não sei se ela vai falar hoje durante a aula dela, mas uma delas diz o seguinte, que quando eu vejo uma necessidade e eu tenho a solução e um cliente na minha frente, né? Eu vejo uma necessidade de um cliente na minha frente e eu tenho a solução, eu vendo para essa pessoa. Essa é a primeira coisa que ela sempre fala e que eu nunca me esqueço. E uma segunda frase que ela fala sempre também, que é: vender é ajudar o outro sem negar a si mesmo. Uma frase que eu aprendi também e nunca mais esqueci. Beleza, olha só, vai ser bom demais. Estejam aí com caneta e papel na mão. O nosso objetivo aqui hoje é começar realmente a colocar dentro de vocês cada vez mais esse espírito da cultura de vendas dentro da farmácia de vocês. Eu tenho repetido, né, algumas vezes, tenho observado isso ao longo desses anos que eu comecei a ajudar donos de farmácia, e eu tenho percebido que as farmácias, elas, e por culpa nossa, tá? Por culpa nossa, eu sou dono de farmácia também desde 2009. Por culpa nossa, Karina. A Karina é dona de franquia no Brasil, não é dona de farmácia, mas já está comigo nessa jornada também, já está entendendo bastante de farmácia. Mas por culpa nossa, Karina, esse papo de farmácia, estabelecimento de saúde, que não tem problema nenhum falar isso, mas sabe, isso foi sendo vendido assim para a gente de uma certa forma, como se a gente fosse só mesmo uma extensão ali de um hospital, de uma clínica, de uma unidade de saúde. Ah, farmácia para. Por que você fez farmácia? Para ajudar os outros, como se para ajudar alguém a gente precisasse fazer faculdade, né? Será que a gente precisa, né? E esse papinho que foi sendo, sabe, que foi contaminando a gente a vida toda, foi transformando as nossas farmácias em locais assim que é lotado de atendente, mas não tem vendedor, entende? Gente que tem medo de vender, que tem medo de oferecer, que tem medo de mostrar, gente que tem medo de indicar 5, 6, 7 produtos para o cliente, mesmo sabendo que o cliente precisa daquilo, entende? Então eu falei, não, precisamos realmente mudar essa cultura, e ninguém melhor para estar do meu lado nessa jornada aí de alguém como você que realmente, né, respira vendas realmente e que sabe que vendas é exatamente isso mesmo, é ajudar o outro, mas sem negar a si mesmo. Tenho certeza que vamos ter uma tarde aqui muito especial. Então, fica à vontade com você os minutos que se seguem, e já vou pedir o pessoal aí que está comigo ao vivo que mantenha os microfones desligados. Se quiserem fazer alguma pergunta, manda no chat, tá bom? E, e vamos que vamos. Maravilha. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está aí. Eu queria te dizer, Wendel, que isso que você falou agora, que com certeza é presente e vivo nas farmácias, mas não é só nas farmácias. A gente se depara todos os dias com empresas que pensam em tudo, mas inclusive na cultura da empresa. Essa semana mesmo eu fui chamada para uma reunião
para uma empresa que implanta cultura nas empresas e a dor delas era que as empresas não têm cultura de vendas. E aí não adianta implantar cultura se o faturamento não muda. E aí o que que acontece? Se a gente vem nessa pegada de que vender é ajudar, quem ajuda é só ajudar, nós não podemos cobrar por ajudar. A gente não é assim que funciona, né? E quando a gente não cobra, aquele farmacêutico que fez a farmácia, né, que fez farmácia, que tem o dono da farmácia que tem um sonho em ser um empreendedor, que sonhou em ter mais liberdade de tempo, que sonhou em ter liberdade financeira, acaba se tornando o sonho de empreender acaba se tornando um verdadeiro pesadelo, porque ele fica preso no ajudar e esquece que ele precisa ajudar a ele também. E como que a gente faz isso no nosso negócio? Vendendo, né? E isso vem com certeza de uma cultura errada aí que a gente tem, né? E a faculdade não nos ensinou isso, ensinou toda a parte técnica do farmacêutico, o que ele precisa fazer para de fato oferecer um bom atendimento para o cliente, mas não ensinou a vender. E nem a lidar com o time dele, que é o que a gente se depara, né, Wendel, todos os dias aqui no grupo da mentoria. E isso a gente aprende, sabe como? Com a barriga no balcão e nesses momentos assim. Então, quero começar a tarde de hoje parabenizando essa galera que está aqui, que está disposta a aprender sobre vendas, porque esse é o principal ponto. Entender que vendas não é sorte, não é dom, é preparação, é técnica, é isso que vocês estão fazendo aqui nesse momento, certo? Wendel, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Quero começar dizendo, então, eu sou Karine Andrade, sou treinadora comportamental de vendas aí há mais de 10 anos. Tenho orgulho de dizer que já treinei mais de 10 mil vendedores por esse Brasil afora, tanto presencial como de forma online, né? E estou aqui no Rio Grande do Sul, no frio, com o aquecedor aqui atrás de mim, tá bem frio aqui, tomando um cafezinho para aguentar o frio aí, né? Tô em Santa Cruz do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho de dizer que sou do interior. Trabalhei na lavoura até os meus 15 anos. Aqui na minha cidade, a cidade vive praticamente da produção do tabaco, então boa parte das pessoas vem do interior e eu sou uma dessas pessoas que veio do interior. E quero dizer para vocês que lá por 15, 14, 15 anos, eu decidi que eu não queria seguir a carreira do meu pai, que era agricultor, e nem a da minha mãe, que era professora, e eu decidi, então, fazer magistério, estudar num colégio, consegui estudar num colégio particular, consegui uma bolsa de estudo, e lá eu tive a primeira virada de chave em relação a empreender e a vendas. Eu sempre gosto de contar isso porque, assim, estando num colégio particular, eu percebi que assuntos como dinheiro, tirar férias, mais tempo para a família, coisas que não existiam na minha casa, eram assuntos que eram tratadas com muita naturalidade na família dos meus colegas. Eu comecei a entender e procurar algo em comum. O que que essas famílias tinham em comum que era diferente da minha? E lá, Wendel, eu entendi que essas famílias vendiam, que a atividade dessas pessoas, daqueles pais, daquelas mães, estavam relacionados à venda, seja empreendendo, seja fazendo alguma atividade que estava relacionado à venda. E eu pensei, não quero ser professora, eu quero trabalhar com vendas porque quero mudar a realidade que eu vinha. E hoje eu tenho muito orgulho e sempre gosto de contar isso. Tenho minha casa, tenho meu carro, paguei minha faculdade, tudo vendendo, né? Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Logo que eu terminei o magistério, eu queria ser professora, porque a gente termina um curso técnico, termina uma graduação e a gente parece que tem a obrigação de fato fazer aquilo que é a profissão que a gente escolheu, né? E eu não consegui uma oportunidade de trabalhar como professora, e eu pensei, bom, não quero voltar para o interior, não quero dar aula, não quero trabalhar na lavoura, então vou ser vendedor, vou ser vendedor. Ou seja, na minha cabeça, vender era aquilo que, tipo assim, todo mundo tentou de tudo, não conseguiu nada, então vou ser vendedor, que é o que tem. E por que que eu gosto de contar isso para vocês? Podem ter certeza
que muitas das pessoas que estão aí trabalhando hoje com o cliente de vocês, que estão vestindo a camisa da empresa de vocês, que estão atrás do balcão de vocês, também pensam parecido. Estão na profissão de vendas de forma passageira. E aí eu poderia dizer na profissão de atendente, mas eu quero tratar aqui a pessoa que está atendendo o teu cliente como vendedor. Essa virada de chave a gente precisa ter. Pessoas precisam perder o medo e a vergonha de se intitular vendedor, porque vendedor é aquele que ajuda o outro, sem negar a si mesmo. Então a gente precisa ter orgulho de ser vendedor. É uma profissão extremamente nobre. Cada vez é mais raro você encontrar um vendedor. Você encontra um monte de tirador de nota, tirador de pedido. Isso tem aos montes, mas vendedor, sabe aquela pessoa que olha no olho, que se interessa verdadeiramente por resolver o problema do próximo? Isso é raro. E quando a gente encontra uma pessoa assim, o cliente fideliza, fideliza. Então, se você tem aí dentro da tua farmácia alguém que tem esse olhar de vendedor, daquele que ajuda, né? Sem deixar de se ajudar, ou seja, sem deixar de vender, que é para bater a meta dele também, para que ele consiga vender. Olha, treina essa pessoa, porque essa pessoa tá valendo peso de ouro aí na rua. Eles são extremamente raros. Mas o que eu queria falar para vocês? A gente só consegue encontrar uma pessoa assim quando ela de fato consegue entender o que ela vende. Por que que eu estou falando isso para vocês? Quando eu entrei no comércio, não porque eu queria, mas porque eu não queria voltar a trabalhar na lavoura, eu fui trabalhar numa loja de vendedor de sapatos. E eu quero contar para vocês que quem vem do interior tem muita facilidade e agilidade na hora de atender dois, três clientes ao mesmo tempo. E comigo não foi diferente. Era muito difícil trabalhar na lavoura, então qualquer coisa que me davam para fazer era tudo muito fácil. Subir, descer a escada, carregar a caixa, falar com um, falar com o outro. Enquanto os meus colegas reclamavam, para mim isso era muito tranquilo. Difícil era Sim, trabalhar na lavoura. Eu entrei no comecei comércio trabalhando na e me universidade, faz dei ideia, muito bem trabalhando com vendas. Muito bem, atendia rápido, atendia, vendia mais do que os meus colegas, atendia dois, três clientes ao mesmo tempo, subia, descia a escada. E, gente, me dei tão bem que eu lembro como se fosse hoje. Eu, no segundo Natal que eu fui trabalhar com vendas, eu já tive que fazer declaração de imposto de renda. Imagine o que é, eu era comissionada, imagine o que é para uma pessoa que trabalhava na lavoura, onde ninguém na família tinha visto falar de declaração de imposto de renda, pensar no tal do leão. O que que isso quer dizer? Eu trabalhava pra caramba, mas eu ganhava bem também, né? Era a primeira a chegar, a última a sair e atendia um cliente atrás do outro. E eu lembro, gente, como se fosse hoje, um 24 de dezembro, último dia do Natal, estava extremamente exausta, cansada, dor no corpo, dor nas pernas. Eu até queria mais, eu tinha vendido mais do que todo mundo, mas eu estava realmente muito cansada. Faltava 10 minutos para a loja chegar, para a loja fechar, e entrou uma última cliente na loja. Essa cliente veio reto na minha direção e eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu vendi mais do que todo mundo, eu trabalhei mais que todo mundo e ainda vou ter que atender essa última cliente que deixou para a última hora para vir aqui comprar. Ela veio reto na minha direção, os meus colegas simplesmente sumiram de dentro da loja e eu fui atender ela. E ela disse para mim, moça, eu quero um tamanco. Eu perguntei qual tamanco, que número tamanco, ela me disse 35, 36, às vezes 37. Não tinha expositor como é hoje, eu tinha que toda vez ir lá no segundo piso, buscar a mercadoria, mostrar para ela. Resumo da ópera: 45 minutos tinham se passado, eu deveria ter uns 40 par de tamancos espalhados por dentro da loja. E aquela cliente não gostava de nenhum. Cada vez que eu subia a escada, eu subia com uma revolta muito grande, porque eu pensava, eu não acredito, por que que os clientes não respeitam os vendedores? Por que deixar para vir depois do horário, com a loja fechada, né? A gente trabalhou todos os dias até depois do horário, aquilo foi me dando uma revolta muito grande. Até que a última colega, a última vendedora que saiu da loja foi me dar tchau, e ela disse bem assim para mim: boa sorte. Tá vendo o vestido que a tua cliente está usando? Ela acabou de comprar comigo lá no setor da confecção. Ela só tem 15 reais no bolso. Eu acho que ela vai sair daqui e vai direto para algum bailão.
na noite de Natal. Gente, quando ela me falou aquilo, foi como dar um tapa na minha cara. Eu senti uma mistura de indignação, de revolta, e eu pensei, eu não acredito, eu não quero mais saber de ser vendedora. Naquela hora eu esqueci que eu ia ganhar bem, que eu ia fazer declaração de imposto de renda. Eu só pensava, eu não quero mais saber desses clientes. Eu quero é ser secretária de dentista. Lembrei que tinha um último tamanco lá atrás no estoque, custava R$ 14,90. Até hoje eu vou contar para vocês que eu não sei que número que era o calçado, tá? O número do tamanco. Fui lá no estoque, peguei aquele par de tamanco, voltei para frente e disse: "Moça, olha o que eu achei. Achei um tamanco que é a tua cara. E o melhor, ele tá na promoção, custa só R$ 14,90." A moça disse: "É esse mesmo. E rápido que eu tô com pressa", ela falou. Eu engoli aquilo a seco, tirei a nota, peguei aquela caixa de sapato, levei para o pacote e voltei. Comecei a juntar tudo aquele monte de sapato para guardar, num choro. Lembro como se fosse até hoje. Aí as minhas costas doíam mais ainda, meus pés doíam mais ainda. A minha gerente viu aquilo, estava louca para ir embora também, disse: "Ah, deixa aí. No outro dia tu vem mais cedo, no dia 26 você vem mais cedo para guardar." E eu pensei, meu Deus, de novo, eu estava uma semana, duas, vindo todo dia mais cedo. Eu não sei vocês, mas eu sou católica. Eu sempre ia na missa de Natal, eu queria ir para casa, ajudar minha mãe a fazer a ceia, sou a irmã mais velha, ajudar minha mãe a fazer a ceia de Natal, poder ir na missa, mas assim, aquela situação, aquele descaso do cliente com o vendedor fez com que estragasse meu Natal. Naquele Natal eu não ajudei minha mãe a fazer a ceia, eu não fui na missa, eu me senti mal, eu fiquei muito indignada. Fui pro meu quarto, minha cabeça desse tamanho, e o dia 25, dia de Natal, que eu deveria estar comemorando com a minha família, inclusive comemorando a minha meta batida, o quanto eu ia ganhar, eu ia conseguir comprar a minha moto. Eu tinha um sonho de comprar uma Bis naquela época, e eu não comemorei. Eu passei metade do dia 25 chorando, porque eu lembrava daquela cliente, e a outra metade fazendo um currículo para ser secretária de dentista. No dia 26, eu fui mais cedo, guardei todos os tamancos que eu tinha deixado por guardar. E quando a loja abriu às 8h30 da manhã, adivinha quem foi a primeira cliente que chegou? A cliente do tamanco. Ela entrou na porta com a caixa nas mãos, veio reto na minha direção e disse: "Moça, vim trocar o tamanco que eu comprei." E eu disse para ela, peguei a caixa das mãos dela e disse: "Sério? A senhora ficou comigo na véspera de Natal, 45 minutos depois do horário, e a senhora não gostou do seu tamanco?" E eu peguei aquela caixa, puxei das mãos dela e virei de costa para ela e abri em cima do balcão. E quando eu abri, eu vi que eu tinha colocado só um pé de tamanco dentro. Naquele momento, eu perdi completamente a minha razão. Não importa que eu tinha vendido mais que todo mundo, que era véspera de Natal, que eu estava cansada. O mínimo que você tem que fazer pelo cliente é entregar aquilo que ele pede. Nem isso eu tinha feito. Aquele comentário da minha colega, que foi me dar minha sorte, simplesmente tinha me cegado. Tinha me cegado. Eu fiquei muito envergonhada, mas não podia voltar no tempo. Eu virei para ela e disse: "Moça, assim, ó, eu acho que você percebeu que eu estava bem cansada, né? Acho que até um pouco estressada, mas assim, desculpa. A minha intenção não era estragar a tua festa de Natal." E ela disse: "Não, moça, capaz. Você não estragou. Não era festa. Deixa eu te contar. Eu tenho 4 filhos. Os 3 mais velhos, eu não sei onde eu errei, mas eu perdi para droga. Mas o meu mais novo, a senhora precisava conhecer. Ele foi coroinha na missa de Natal, aqui na frente, às 6 horas. Eu trabalhei na empresa, que eu sou safrista, até às 16. Fui para casa, tomei um banho, vim correndo, escolhi um vestido, queria um tamanco, porque eu tô tão orgulhosa dele. E eu queria muito que ele tivesse orgulho de mim. Quando eu saí, eu vi que só tinha um pé dentro da caixa do tamanco, e a grade da loja já tinha baixado. Eu até bati, mas ninguém me atendeu. Eu fiquei um pouco triste, mas eu fui de chinelo dentro, mesmo na missa. Mas a senhora tinha que ver. Ele estava tão bonito. Bom, naquela hora, gente, eu me dei por conta que eu tinha passado 45 minutos na véspera de Natal com uma mãe e eu não tinha sequer perguntado o nome dela. Eu não tinha perguntado para a minha cliente por que que ela queria um tamanco.
Eu sou católica e imagina como eu poderia ter fechado com chave de ouro o meu Natal, que tinha sido espetacular. E o detalhe, o nome do filho dela era o mesmo nome do meu irmão, Henrique. Henrique. Aquela mulher, naquele dia 24 de dezembro, me ensinou duas grandes lições que eu levei para minha vida, para o resto da vida, para minha história de vendas. A primeira, por trás de cada cliente, por trás de cada intenção de compra, sempre existe uma história. Sempre existe uma história. E o segundo, aquela mulher me ensinou que eu não vendia tamancos, que eu não vendia sapatos. O que vocês acham que aquela mãe veio comprar de mim no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal? Será que ela veio comprar um tamanco? O que aquela mãe veio comprar de mim? Essa foi uma das maiores viradas de ficha da minha história. Naquele dia eu prometi que eu nunca mais passaria na vida de nenhum cliente sem perguntar o nome e sem me interessar verdadeiramente pelo motivo pelo qual ele estava procurando aquele produto. E eu parei de vender tamancos. Parei de vender tamancos. No primeiro mês não foi muito legal. A minha venda caiu lá embaixo porque eu ouvia mais o cliente. No segundo mês até deu uma melhorada, mas aquelas mesma colega que bateu nas minhas costas e disse, eu acho que ela vai para uma festa, me perguntava, agora você virou psicóloga de cliente? Escutando, conversando, perguntando? E no terceiro mês, gente, a minha venda simplesmente triplicou. Tudo porque eu parei de vender tamancos e comecei a me interessar verdadeiramente para o cliente. Eu comecei a vender pedidos de desculpas. Quantos tamancos, quantas pantufas eu vendi para filhos que queriam pedir desculpas para suas mães e não sabiam como usar as palavras? Quantos pedidos de namoro eu vendi? Quantas entrevistas de emprego eu vendi? Cada cliente tinha uma história por trás e a minha negociação e a minha condução para os clientes foram parar em outro patamar. Eu nunca mais precisei me preocupar com preço, se o preço da minha loja era menor ou maior. Nunca mais. Nunca mais precisei me preocupar em ligar para o cliente, convidar ele para vir na loja, porque os meus clientes começaram a ser os meus maiores vendedores. E aí eu quero perguntar para você: tudo isso aconteceu porque eu entendi o que eu vendia. E aí eu quero perguntar para você que está aqui agora, dono de farmácia, o que é que você vende? O que que o cliente vai comprar quando ele bota o pé dentro da tua farmácia? O que é que você vende? O que que o teu atendente vende? Por que que eu estou te perguntando isso? O tema da aula de venda hoje é sobre mentalidade. Enquanto o teu atendente, o teu vendedor continuar vendendo caixinha de remédio, você vai continuar brigando por preço. Enquanto você não conseguir fazer o teu vendedor entender tudo que tem por trás, a grandeza do que ele faz, a transformação que ele é capaz de gerar na vida de uma pessoa, nada vai mudar. Você pode estar no melhor ponto, você pode ter a fachada mais bonita, você pode ter o marketing mais estratégico. Se o teu vendedor não entender o que ele vende, nada vai mudar. E eu preciso saber se você sabe o que você vende, porque você é o reflexo do seu vendedor. Se eu entrar aí, o que que os clientes têm ido comprar na tua farmácia? Eu quero compartilhar com vocês aqui um mapa que eu fiz para gente ir construindo o raciocínio aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Se eu não conseguir, Wendel, eu te mandei ali.
Se eu não conseguir compartilhar, será que você consegue compartilhar para mim? Eu tô só para o pessoal ir acompanhando o raciocínio. Maravilha. Todo mundo vendo aí, galera? Então, a primeira coisa, isso aqui depois eu quero que vocês imprimam isso aqui e assim, tirem um tempo para fazer isso aqui com o vendedor, com o teu vendedor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que que a gente vende. O que que você está vendendo aí na sua farmácia? Sabe por quê? Se você não entende o que você vende, provavelmente você não entende. Quando eu estou falando você, eu estou falando diretamente com você que é dono, mas eu estou falando no teu vendedor também. Talvez você e seu vendedor tenham uma imagem distorcida do que é vender. Talvez você cresceu acreditando que, assim como eu, que vender é para quem tentou de tudo e não conseguiu nada. Talvez você acredite que vender é tirar do bolso do outro para colocar no seu. E todas essas crenças erradas que existem sobre a profissão de venda. Todas essas crenças que bloqueiam o teu vendedor de fato ajudar e transformar a vida do cliente resolvendo o problema dele. O que é vender? O que você entende? O Wendel disse ali, vender, a minha vida mudou completamente quando eu entendi que vender é ajudar o outro, porque assim, a pessoa que vende, ela tem uma vontade muito grande de ajudar. E eu pergunto para vocês, a pessoa que trabalha na área da saúde, como o Wendel falou agora, ela tem isso vibrando dentro do peito dela o tempo todo. Afinal de contas, ela escolheu ajudar, ela escolheu se doar ao próximo. Então, quando você vende, o que é vender? É ajudar o próximo, é a extensão daquilo que você gosta. Porém, vender é ajudar o próximo sem negar a si mesmo. Porque se você só ajuda o outro e não se ajuda, não troca o seu conhecimento pelo investimento do cliente, quando chega no final do mês, a conta não fecha. E aí você ajuda todo mundo e falta para você. E aí você tem, naquele momento que você ajuda, uma falsa sensação de realização que dura até a chegada do primeiro boleto. Agora imagina se você puder ajudar, se você puder resolver o problema, aquilo que incomoda, que tira o sono do cliente e você tiver tranquilidade para resolver as suas questões também, para poder fazer aquilo que você quer, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas pelas quais você levanta da cama todos os dias para trabalhar. Isso é vender. Fazer o bem para o outro sem negar a si mesmo, sem se privar das coisas que são importantes para você e para sua família. Então, eu quero perguntar para você, o que é vender para você? É empurrar? É usurpar? E por que que eu estou falando isso para vocês? Muito cuidado, talvez as pessoas que estão atendendo o teu cliente tenham essa imagem distorcida, porque elas aprenderam errado. Talvez na casa delas tenha alguém que tem essa, ih, lá vem conversa de vendedor. Não, não entra aí porque tem um monte de vendedor parado e se entrar aí os vendedores vão querer te vender. É óbvio, um vendedor de verdade, ele tem que querer vender, porque é o que o Wendel falou no começo ali. Quando eu entendo que o produto que eu tenho resolve a necessidade, a dor, aquilo que tira o sono, a angústia de um cliente, a minha obrigação é vender, para que mais clientes se beneficiem da minha solução. Então, a venda ela precisa ser intencional. Empurrar produto é errado, mas quem empurra produto? O vendedor que não treina, o vendedor que não ouve,
O vendedor que simplesmente está na tua farmácia por um salário para bater o cartão. Ele até é comprometido, mas não é engajado a fidelizar, a fazer o negócio funcionar, certo? Quando eu não sei o que eu vendo, quando eu não sei o que é vender, quando eu tenho uma imagem errada sobre venda, acontece algo que é muito comum. Eu tenho vergonha de vender. E quando o vendedor tem vergonha de vender, ele se transforma num verdadeiro respondente. O cliente pede e ele alcança. Só isso. Só que se for só isso, não seria mais fácil eu ter uma É, loja de autoatendimento? Talvez seria, sei ainda. mas você ficaria A Marilene refém mandou. única e exclusivamente do preço. E aí nós entramos numa seara que eu acho que a gente nem quer falar sobre isso, né? Que graça teria você não poder surpreender, você não poder encantar, você não poder fidelizar o cliente e apenas atrair pelo preço e ser só mais um diante de tantas opções. Não é esse jogo, eu tenho certeza que não é esse jogo que vocês querem jogar. E é por isso que vocês estão aqui. Então, eu quero te perguntar, será que essa pessoa que está lá atendendo o teu cliente, ela não tem vergonha de vender? Será que ela não tem vergonha de estar na profissão de venda por uma percepção errada que ela tem? E você que está aqui me ouvindo, como você se sente na condição de vendedor? Porque você é empreendedor. Mas lembra que eu te falei lá no começo que o sonho de empreender se torna um pesadelo se você não aprender a vender? Você se torna refém do seu negócio. E quando eu estou falando de vender, eu estou falando de vender para o teu cliente, de ser exemplo para o teu atendente, mas eu também estou te falando de vender a ideia para o teu vendedor, de vender o conceito, de vender a cultura da tua empresa, de vender aquilo que tu acredita. Então, antes de ser farmacêutico, antes de ser dono da farmácia, você precisa ser o melhor vendedor. Quem é o melhor vendedor hoje do teu negócio? Precisa ser você. Precisa ser você. Quanto tempo você tem tirado para aprender a vender? Eu acredito que todo mundo que está aqui é diferenciado. Provavelmente você tem lido vários livros, você tem buscado biografias, você tem buscado se desenvolver. Mas a minha pergunta para ti é: quanto tempo você tem tirado para aprender a vender? Quanto tempo você tem tirado para olhar para aquilo que faz o coração da tua empresa bater? Quanto tempo? Sabe o que acontece, Wendel? A maioria dos empresários olham para o coração do seu negócio quando já estão lá na UTI. Tudo porque não quer ser vendedor, quer ser empreendedor, mas não quer ser vendedor. E aí o nosso papel hoje é entender como que funciona isso aqui, como que funciona com o nosso time de vendas, porque eles pensam igual a gente, para a gente entender o que que a gente precisa fazer. E eu trouxe aqui três grandes barreiras que impedem o nosso time de performar, impede o nosso time de bater a meta todos os meses. Eu quero conversar sobre cada um deles aqui com vocês e eu mandei pro Wendel ali, nem estava nos meus planos, mas hoje eu tô boazinha, Wendel. Hoje eu tô boazinha. Eu fiz um checklist e a gente vai disponibilizar para vocês conseguirem aplicar no time de vocês, identificarem aonde está a barreira que está bloqueando o time de performar, para que vocês consigam mudar esse jogo e dobrar, triplicar o faturamento de vocês. Hoje, o que vocês têm, o trunfo que vocês têm de mais importante, e eu e o Wendel vivemos isso todos os dias, os nossos negócios, com os nossos mentorados, o que a gente tem de mais importante para aumentar o faturamento da nossa empresa é o nosso time de vendas, é a nossa força comercial, é as pessoas que estão diante do nosso cliente. E quantas vezes a gente negligencia isso? De novo, olha para tudo, para a fachada, para não sei o quê, porque tudo é importante.
tudo é importante. Mas e o nosso time de vendas? Quanto a gente tem olhado para eles? Quanto a gente tem pensado na cultura de venda da nossa empresa? Então, assim, uma das principais coisas que bloqueia um time de performar, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção para ver se vocês conseguem identificar, porque depois a gente vai fazer o checklist, vocês vão poder fazer o checklist de time de vocês, são as barreiras emocionais. O que que são as barreiras emocionais? Tem vendedor que tem medo de levar não, então ele nem oferece porque ele tem medo de rejeição. Ele já entra na negociação consciente que ele vai levar um não e ele nem tenta. Enquanto que o papel do vendedor é buscar o não. Esse é o nosso papel, né? Até quando será? E aí eu te pergunto, até quando? Quantos não teu vendedor é capaz de suportar para conseguir tirar o sim do cliente? E aí eu te pergunto, será que as pessoas que estão lá contigo, elas têm medo de levar o não? E por isso elas nem tentam? Outra barreira emocional que a gente se depara nos atendimentos. Nós temos muitos vendedores que sofrem com a síndrome do impostor. O que que é isso? Nem eles acreditam naquilo que falam. E sabe por que eles não acreditam naquilo que falam? Por dois motivos. O primeiro, porque eles não estudam, não têm conhecimento técnico, não tiram tempo para ler sobre o produto. E o segundo é porque vende pouco. Vendedor que vende pouco é inseguro. Sabe por que ele é inseguro? Porque não tem cliente que volta para contar para ele o quanto a indicação dele foi boa, o quanto ele estava certo. Sabe como a gente faz um vendedor ficar confiante? Fazendo ele vender mais. Quanto mais ele vender, quanto mais ele indicar, quanto mais ele ouvir, mais clientes vão voltar para agradecer. E quanto mais isso acontecer, melhor eu vou ter um vendedor mais preparado, mais motivado, mais autoconfiante. Então, será que aí dentro da tua empresa eu não tenho vendedores que têm essa síndrome do impostor? Ah, pois é, né? Mas não sei, eu acho que não sei se esse medicamento é tudo isso. E aí, gente, falta de autoconfiança tem cheiro. O cliente percebe quando o nosso vendedor está despreparado. Outro ponto da barreira emocional é o vendedor que tem vergonha de oferecer. Sabe por quê? Porque ele acredita que ele vai ser inconveniente. É aquele vendedor que o cliente pede e ele só alcança, mas ele sabe que se ele vendesse mais um produto, ele sabe que tem um produto que faz o match perfeito, que potencializa o resultado que o cliente está buscando, mas ele não oferece porque ele carrega às vezes traumas ou experiências frustradas de vendedores que queriam só enfiar produto e não ouviam, e aí ele pensa: bom, eu não quero ser esse vendedor inconveniente, então por isso eu privo o cliente de ter um resultado melhor ainda, porque eu não ofereço, porque eu tenho vergonha de ofertar. E quando eu não ofereço, eu esbarro num indicador que é crucial na farmácia, que é o indicador que mede a qualidade do nosso atendimento, que é o ticket médio. Quanto mais itens por produto o atendente ou o vendedor conseguir vender, melhor a satisfação do cliente, melhor é o teu atendimento. E esse é um indicador que não tem erro. Então, se você quiser saber como está a qualidade do teu atendimento, você tem que olhar para esse indicador. Quanto mais, vou repetir, quanto mais itens por nota fiscal, melhor a qualidade do teu atendimento, mais o teu atendente está ouvindo, mais o teu atendente está ofertando, está sugerindo, né? Agora, se o teu ticket médio é pequeno, desculpa, meu amigo, você tem um tirador de nota. E um tirador de nota
faz você perder o cliente para qualquer 50 centavos a menos no concorrente. Você definitivamente não precisa dessa pessoa, mas você precisa treinar ela, precisa ajudar ela a sair desse lugar, dessa ideia de que é feio ofertar, que é feio vender mais, né? Dentro das barreiras emocionais, tem uma coisa que é muito louca, assim, que eu demorei muito para entender e que eu me deparo direto com os times de vendas. Wendel, deixa eu só colocar aqui, tá compartilhando a tua tela do WhatsApp e não a tela do. Isto, agora deu. Tem um outro ponto que é muito importante e eu quero trazer isso aqui para vocês com bastante atenção. Dentro das barreiras emocionais, a gente tem uma crença limitante do vendedor que é o seguinte: tem vendedor que tem medo de ganhar bem. Vocês pagam comissão para o vendedor de vocês? Se vocês para o atendente, se vocês ainda não pagam, quero dizer para vocês que assim, enquanto não pagar, nada vai mudar. Se você quer vender mais, você precisa remunerar melhor as pessoas. Porque na cabeça do vendedor, ele está sempre se perguntando: o que eu ganho com isso? Se eu tiver que vender mais, se eu tiver que vender mais vitamina, mais itens por nota fiscal, o que muda para mim com isso? Então, a venda é um jogo de ganha-ganha. Se você quer faturar mais, se você quer ganhar mais, você precisa disponibilizar a oportunidade do vendedor de fazer seu salário. Ele precisa decidir quanto ele vai ganhar no final do mês, de acordo com as oportunidades que você vai gerar para ele, para que ele não se limite àquele teto mínimo, e sim para que ele possa botar o pé todo dia primeiro dentro da tua farmácia, consciente de que ele vai fazer mais. E é isso que o teu cliente espera, que o atendente faça mais por ele. É isso que você espera, que o atendente faça mais do que a meta dele. Então, o que que ele ganha se ele fizer mais? Se você ainda não comissiona seu vendedor, pode ter certeza que esse é um dos motivos principais pelo qual você não vende o quanto gostaria. Você não vai conseguir, desculpa, mas você não vai conseguir enquanto você não mudar isso. E se você já comissiona, se você já faz mais, nós temos esse teto, esse teto de vidro invisível que às vezes faz com que o teu vendedor acredite que ele não é capaz de faturar mais. E você tem que mostrar, treinando o teu vendedor, que ele é capaz de conseguir muito mais. E o vendedor que tem essa falsa ideia de que ele não merece, de que ninguém ganha tanto, então por isso ele não vai conseguir ganhar mais também, ele tem um problema muito particular. Ele tende a medir o cliente pelo bolso dele. E isso é natural, tá? Do ser humano, a gente faz isso o tempo todo. Ele mede o cliente pela régua dele e toda vez que o cliente vier com uma receita, buscando um medicamento, um produto que tem um valor mais significativo, ele vai se engasgar, ele vai se embolar na hora de dizer o preço. E toda vez que ele faz isso, ele passa insegurança para o teu cliente. E o teu cliente não compra e ele não entende direito por quê, porque ele até sabia que esse medicamento não era tão acessível, mas ele sai sem entender. E é por quê? Porque o teu vendedor tem medo de falar o preço, porque ele mede o cliente pela régua dele. E aí, quando o cliente traz a primeira objeção, o teu vendedor já não sabe contornar, já não sabe antecipar e ele perde a venda. E ele perde a venda com uma única justificativa, a de que o cliente achou caro. Mas na maioria das vezes isso não saiu da boca do cliente. É uma leitura errada do teu vendedor. A objeção número 1 dos vendedores, número 1 dos vendedores, ou seja, o que mais impede o cliente de dar o sim é quando o vendedor mede o cliente pela régua dele. É quando ele acha que é caro. E quando ele faz isso é porque ele não está de fato entendendo a necessidade. Ele está vendendo caixinha, que é o que eu falei lá no começo. Está vendendo caixinha de remédio.
Então, assim, medo de rejeição, síndrome do impostor, vergonha de ofertar, crença limitante de dinheiro, achar que não merece ganhar mais e medir o cliente pela sua própria régua são as barreiras emocionais principais que fazem os vendedores perder a venda e nem perceber. Teu time comercial, nem perceber. De tudo isso que eu falei, será que isso acontece aí no teu time comercial? Será que tem vendedor que perde a venda na primeira objeção e acha que o motivo pelo qual o cliente não compra é sempre o preço? Que o problema é sempre o concorrente? E nunca o que acontece dentro da nossa farmácia? E nunca com a experiência que o cliente tem dentro da nossa farmácia? Tendo consciência disso, a gente vai para a próxima barreira, que é a barreira comportamental. E aí, lembrando, nós estamos falando do time de venda. O que que são as barreiras comportamental? É tudo que atrapalha a falta de produtividade, de disciplina e de constância do teu time. São hábitos ou a falta de hábitos que impedem o teu time de performar. E o que que eu estou falando, Karine? Da falta de rotina de venda. Falta de rotina de venda. O que que é falta de rotina de venda? Tem loja, tem farmácia que não tem meta. E se tem meta, o vendedor nem olha para a meta, ele vai olhar lá no dia 25 para ver se ele está perto. Então, assim, será que o teu time está acompanhando diariamente o desempenho de venda deles? Você tem meta? Se você não tem, alerta aí. Olha o pesadelo. Meta de vendas é fundamental. E olha, parece tão óbvio, sabe, Wendel, mas é impressionante o quanto a gente se depara com empresas, e não são tão pequenas, que não tem meta, que não tem um número. A gente precisa ter um número para correr atrás. O maior medo das pessoas é não ser suficiente. Como é que o teu colaborador sabe que ele está sendo um bom atendente, que você está satisfeito com ele, que ele está entregando aquilo que você acreditou que ele ia entregar quando você contratou ele, se você não tem indicadores de desempenho? Barreiras comportamentais, não olhar para as vendas. Outra coisa, adia as coisas importantes, como ligar para o cliente, como estudar o produto. Quantas vezes a gente adia aquilo que é importante dentro da nossa plataforma, né? E nós temos uma aula sobre isso muito, muito clara. O que que é importante, o que que é prioridade. Então, assim, estudar produto é em prioridade ou é importante dentro da tua farmácia? Ligar para o cliente para avisar que chegou mercadoria é importante, isso está nas rotinas diárias. O que são as coisas que fazem o teu time se dispersar, perder o foco? O que que são as coisas que o teu vendedor está fazendo durante o dia dentro da tua farmácia que não levam a lugar nenhum, que não trazem resultado? O que está acontecendo? Quando um vendedor não tem rotina diária, não tem comportamentos, ele não sabe quais são os comportamentos, quais são as atitudes que você espera dele, ele fica com uma postura reativa. O que que isso quer dizer, Karine? Ele espera o cliente chegar e pedir, e ele só alcança. Então, como que o teu vendedor tem se comportado dentro da tua farmácia hoje? Ele sabe como ele deve se comportar? Quando ele bota o pé dentro da farmácia, para onde ele tem que olhar? Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Você tem isso claro para ele? Os comportamentos que vão fazer com que ele performe? Ele precisa estudar? Não, ele não precisa. Ele precisa ligar para o cliente? Não, ele não precisa. Ele precisa resolver revisar as pendências do dia anterior? Ou ele não precisa? Ou a gente abre a porta e deixa a vida me levar? Vamos ver o que que acontece. Quanto será que a gente vai vender hoje? Será que vai entrar cliente? Será que não vai entrar cliente? Se não entrar, a culpa é do marketing? Ou se não entrar, a gente vai fazer um movimento, a gente vai mudar as coisas de lugar, a gente vai pegar panfleto e vai para a porta? O que que a gente faz?
Quais são os combinados, os comportamentos que o teu time de venda tem feito? E aí depois, Wendel, a gente tem outro aqui que é muito importante. Aí, dono de farmácia, esse é para ti. São as barreiras organizacionais. São os processos internos que é você que desenha para que o teu time sabe exatamente o que fazer diante das situações. Como é que o teu vendedor aborda o teu cliente? Como é que o teu vendedor acompanha o teu cliente dentro da farmácia? Como é que o teu vendedor reage quando o cliente pede um produto e não tem? Como? Quais são as barreiras organizacionais? O que está faltando você organizar aí? Barreira organizacional é o quê? Falta de processo claro e desenhado. Gente, o vendedor não vende, o vendedor segue o processo. Nós estamos, né, Wendel, com o pessoal da mentoria desenhando todo o processo de atendimento. Quantas vezes a gente contrata uma pessoa e larga ela no salão de vendas e o coitado fica lá? Meu Deus, agora tomara, só tem que contar com a sorte mesmo para vender, porque ele nem sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E daí sabe o que a criatura faz? Coitado, ele torce para nenhum cliente chegar perto dele, porque se o cliente chegar, ele não sabe o que fazer. Vá que tem alguém olhando. E o dono, né, o Wendel, na maioria das vezes não tem tempo para treinar. E sabe que ele não tem tempo? Porque ele não tirou tempo antes para desenhar o processo. Porque se o processo está desenhado, é só multiplicar. Aí o teu melhor vendedor sabe exatamente o que ensinar, por onde começar, o que fazer, o que pode, o que não pode. Tudo. Qual é o DNA do atendimento da tua farmácia? Como é que é teu jeito de atender? Onde está isso? Na tua cabeça? E que tempo você tem para fazer isso? E quem te garante que as pessoas que estão aí sabem ler pensamento para tirar da tua cabeça o que você tem vontade, mas não tem tempo de ensinar? Processo claro e definido. Rotina estabelecida, muito claro. Como que funciona o atendimento? Como é o encantamento? Como é que se encanta cliente aí? Só atender hoje não paga boleto. Eu preciso encantar e fidelizar. Como é que funciona o pós-venda aí da tua empresa? Como é o processo de teleentrega? Quanto tempo? Em quanto tempo o cliente recebe o pedido dele em casa? A hora que der? Ou você tem isso muito claro aí? Quais são as etapas do teu atendimento? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está perdendo venda? Na abordagem? Nas objeções ou no fechamento? Onde é que teu vendedor está falhando? Como é que a gente faz para saber isso? Quem olha para tudo não olha para nada, então para onde nós vamos olhar? Barreiras organizacionais, como que está organizado as etapas do atendimento e as outras partes também na tua empresa aí, para que o teu vendedor consiga performar. Que suporte você que é dono tem dado para o teu vendedor para que ele consiga performar? De quanto em quanto tempo você tem chamado ele para você treinar vendas com ele? Karine, não sei treinar, não tem problema. Para isso existe curso, treinamento, plataforma que pode te ajudar. A questão é quanto tempo você tem parado para olhar para isso? Porque se você não para olhar para o teu processo comercial, a venda não acontece. E quando a venda não acontece, você vai dizer que a culpa é do tempo que está chuvoso, do governo que não facilita, do concorrente que está prostituindo o mercado. E você pode até não falar, mas o teu vendedor percebe isso. E quando o teu vendedor não vende, sabe o que ele faz? Ele faz exatamente como você. Ele acha uma desculpa e ele vai dizer: o problema é os clientes que estão muito exigentes.
O problema é o cliente que quer desconto toda hora. E daqui a pouco ele começa a acreditar que ele é incapaz de vender sem dar desconto. E aí ele fica toda hora te pedindo para baixar o preço. Ou quando o cliente chega no balcão, antes do cliente pedir, ele já entrega toda a margem de desconto que ele tem. E aí sabe o que acontece com o teu sonho? Vira pesadelo, porque a tua margem, tua lucratividade vai para o ralo. Você trabalha com a margem muito apertada, porque tudo precisa dar desconto. Então, barreiras organizacionais que você está precisando organizar aí na sua casa, para que o teu vendedor saiba exatamente o que fazer e para você consiga respirar também. Olha para esses 3 pontos agora. Então, eu vou repetir. Por que que um time comercial não performa? Porque ele está travando numa dessas 3 barreiras. Ou teu vendedor tem visão e crença errada sobre vendas, sobre o que é vender, sobre a importância do que ele faz, sobre a obrigação que ele tem de resolver o problema daquele que veio buscar ajuda, barreira emocional, ou a barreira é comportamental. Teus vendedores estão se comportando dentro da farmácia de uma forma errada. E quando o vendedor se comporta de uma forma errada, ele passa a maioria do tempo se ocupando e não produzindo. E aí chega a hora de ir embora e seu caixa está zerado, você vendeu muito pouco. Quando eu tenho uma barreira comportamental muito grande, os vendedores não sabem o que fazer. Toda vez que você se reúne com o seu time, em vez de você pensar em estratégias para vender mais, você fica discutindo comportamentos errados. E aí você passa o dia apagando incêndio dentro da sua farmácia, ao invés de estar treinando as pessoas, desenvolvendo elas, levando elas para outro nível. Ou a barreira organizacional, de novo, processos claros e definidos, rotinas de venda clara, cultura de venda, de batedor de meta. A tua meta está no mural? Se não tiver, se você sair da loja e fizer isso hoje, sair dessa aula e fizer isso hoje, as coisas já vão mudar. O Wendel estava ontem num cliente, você sabe, um cliente meu, e tinha um outro consultor, que é consultor em uma outra empresa também, junto comigo. E a gente teve um encontro esses dias e eu cobrei dos gerentes, e ele estava junto, esse consultor, um consultor de logística, onde estava o cartaz das metas, onde estava a gestão à vista, do quanto a gente estava performando. E ele viu aquilo, ele disse, Karine, quando eu vi tu falando isso, eu pensei assim, nossa, isso parece tão ultrapassado. Fazer uma cartolina e botar no mural? Nem toda loja tem sistema, ou nem todo vendedor tem acesso. Lá não tinha, eu disse, bota um cartaz, uma cartolina no mural. Faz de cartolina, cartolina e canetão. E ele disse, eu achei isso tão ultrapassado, mas eu queria te contar. E me mostrou. Ele disse: eu cheguei na empresa, lá, outra empresa que eu trabalho, e pensei, vou me desafiar a fazer isso também. Preciso te contar o resultado, Wendel? Ele sabia exatamente quanto estava vendendo, onde que a gente estava perdendo, tipo assim, cartolina e canetão. Às vezes você fica O BBF sempre funciona, Karine. O BBF, o exato. básico bem feito, sempre funciona. Às vezes você fica procurando, vou participar de uma aula de vendas agora, para a Karine vai me dar uma fórmula mágica. Cara, mágica, cartolina e canetão na parede, meta clara, processo definido, chama o vendedor para conversar, treina ele, não tem novidade. É o feijão com arroz, é o BBF que você está esquecendo de fazer porque você está sendo engolido pelo dia a dia, pela correria do dia a dia. Só que enquanto você não parar para olhar para isso, você vai continuar na mesma corrida dos ratos. É simples assim, né? Etapas do atendimento extremamente definidas. Por que que eu quis trazer isso aqui para vocês, né? Enquanto a gente não olhar para essas 3 barreiras e entender o que está acontecendo com o nosso time, a gente vai continuar acreditando que venda é dom.
A gente vai continuar acreditando que venda é sorte, que não precisa capacitar, que não precisa estudar, que não precisa olhar verdadeiramente com interesse, porque o mesmo interesse que você olha para o seu vendedor é o que ele vai repetir na hora de olhar para o seu cliente. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar perdendo para o concorrente, para a crise, e a gente fica perdendo para a gente mesmo. Lembra? Eu reclamo da crise do governo, do ponto, e o vendedor reclama do cliente. Reclama do cliente. E aí vira uma lamúria dentro da loja, dentro da farmácia, que a gente fica num clima que, sinceramente, nunca vai bater meta, né? E aí eu continuo brigando por produto, por preço, pedindo desconto. Acontece muito aí, tem vendedor que não sabe vender sem dar desconto. Tem vendedor que, tipo assim, continua, se eu não olho para isso, o vendedor continua se engasgando. E aí ele usa uns vícios de linguagem que matam o atendimento. Que é quando o cliente chega e pede um produto de um valor mais agregado, ele diz: você pode fazer em tantas parcelinhas. Esse é o precinho, começa a usar as coisas no diminutivo e às vezes é um produto super importante que vai resolver a vida do cliente, que vai tirar a dor que ele sente. E aí o teu vendedor, o teu atendente diminui a qualidade do teu produto, da tua entrega, usando esses termos do diminutivo. E isso tudo impacta na tua venda, são vícios de linguagem que a gente usa, né? E aí o cliente não entende direito o que que acontece, mas assim, vou pensar, ele diz. Ah, era isso mesmo, mas assim, eu vou pensar. E o vou pensar nada mais é do que um bloqueio que o cliente te dá para que ele te diga assim: eu não tenho certeza, por favor, me ajuda a decidir por isso. É isso que o teu vendedor tem que entender. Se os clientes soubessem o que é melhor para eles, eles decidiriam sozinhos. A partir do momento que um cliente bota o pé na tua loja, te pede uma indicação, te pede uma informação, ele está pedindo ajuda. E é esse o papel do teu atendente. Esse é o papel do teu atendente, ajudar o cliente a escolher o que é melhor para ele. Cada vez que nós perdemos uma venda, que nós deixamos um cliente sair da nossa farmácia sem comprar, precisa doer, você sabe por quê? Porque o dinheiro não está no banco e nem embaixo do colchão. Se o dinheiro do cliente não entrar na tua gaveta, ele vai entrar na gaveta do teu concorrente, que é menos preparado e principalmente menos preocupado em atender bem, em ouvir o cliente. E é isso que o teu vendedor precisa fazer para se diferenciar dos outros. E é por isso que eu perguntei lá em cima. Quando eu olho para tudo isso, eu preciso te perguntar, qual é o teu diferencial nesse mundo que vocês vivem, aonde a concorrência está cada vez mais acirrada, aonde as grandes redes estão engolindo os pequenos de uma forma desumana? Qual é o teu diferencial? Por que que o cliente vai escolher entrar na tua porta e não do teu concorrente? Tem que ser pelo teu atendimento. Tem que ser pelo entusiasmo, pela motivação, pela vontade do teu vendedor de resolver para o teu cliente. Tem que ser. É isso que vai fidelizar. Não tem problema se o teu cliente abrir uma rede nova perto da tua farmácia e eu vou te dizer, o cliente vai ir lá no concorrente ver como é que é, não tem problema. O problema é se ele ir e não voltar. Ele pode ir, mas ele tem que voltar, porque dentro da tua farmácia tem que ter algo que é incopiável. E a única coisa que é incopiável é o teu atendimento. É a forma como o teu vendedor, e ó, não tenha medo de chamar o teu atendente de vendedor, porque é nobre, é raro ser vendedor. Ouvir o cliente não é para qualquer um. Tirador de notas, sim, mas vendedor não é para qualquer um. Então, faça o teu vendedor entender isso, que o diferencial precisa ser ele. Precisa ser ele.
E quanto mais itens o cliente levar, melhor ele vai estar atendendo, porque mais problemas, mais tempo ele gera, ele faz com que o cliente ganhe quando o cliente leva mais itens, mais produtos, né? E aí, eu queria fazer um convite para vocês hoje. Quando vocês olham aqui para esses três pontos que eu trouxe para vocês nesse nosso bate-papo de vendas, eu quero perguntar: qual dos três você acha que hoje está impedindo mais teu time de performar? Será que são as barreiras emocionais? Será que é comportamental? Será que é organizacional? Para qual delas você vai começar a olhar? Qual delas você vai começar a mexer? Porque a gente vai trabalhar as três, mas por qual você vai começar a mudança, a transformação? Se você pudesse mudar apenas uma, qual seria? Qual seria? Karine, eu não tenho certeza, porque eu acho que o meu time tem um pouco de tudo, mas eu não sei o que que impacta mais. Não tem problema, nós vamos mandar o diagnóstico, o checklist. E você vai pegar esse mapa aqui, vai conversar com o seu vendedor e vai dar para ele responder. E onde ele mais pontuar, você sabe que é onde você vai ter que começar a trabalhar para mudar isso. Esse é o tripé que impede o teu time de performar. Por qual desses três itens você vai começar? O que você gostaria de mudar hoje aí na tua empresa? Se eu pudesse me fazer um pedido, se eu tivesse uma varinha de condão, você mudaria a forma como os vendedores olham para a venda? Você mudaria a forma como os vendedores têm se comportado dentro da tua farmácia? Ou você mudaria a forma como as coisas estão organizadas? Você teria as coisas talvez mais claras, os processos mais definidos? O que você gostaria de mudar aí na tua empresa? Qual das três você acredita que impacta mais? E a gente começa por uma. E a gente começa por uma. Claro que não é um trabalho simples, é por isso que a gente está aqui para pegar na tua mão e te conduzir em cada uma dessas barreiras para a gente começar a mudar elas. Cada uma dessas barreiras, até porque eu sei que o dia a dia é corrido e às vezes falta tempo para a gente conseguir dar conta de tudo. Mas a questão é, a mudança precisa começar. Os movimentos precisam começar a acontecer. Afinal de contas, você está aqui há 1 hora me escutando, há 1 hora e 15 me escutando. É porque você realmente acredita nas pessoas que estão aí com o nome da tua empresa no peito. Como você vai fazer para ajudar elas a performar melhor? Como o Wendel sempre fala, minha farmácia é fonte de vida e felicidade para mim e para os meus colaboradores. Olhe para o teu time comercial e ajude as pessoas a serem melhores naquilo que elas fazem. Elas vão te agradecer infinitamente e o teu cliente mais ainda. Mais ainda. Sempre olhe para as pessoas. Como é que eu mudo isso, Karina? Agora eu vi, Karine, eu entendi qual é a das três barreiras. Se alguém quiser colocar aqui no chat se virou a chave, se entendeu aí qual é a barreira que está impedindo o seu time de performar, de entregar o número, o resultado que você pensou, pode ficar bem à vontade. Wendel, eu não sei o que você pensa se a gente pode colocar o checklist aqui no chat para o pessoal pegar, ou você quer disponibilizar no grupo? Deixa eu ver se eu já consigo jogar no chat aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Hum, Se eu quiser, eu já jogo aqui. Checklist, abrir. Já mandei aqui Ó, no chat. O pessoal já pode maravilha, clicar e baixar o checklist. Posso, exato. posso compartilhar também esse mapa, Karine? Pode, o mapa e o checklist.
esse mapa aqui. Beleza aí, pessoal. Tá tudo aí no chat. Vocês já podem baixar. Clica aí, já baixa aí, onde vocês estiverem assistindo o Zoom. Show de bola. Karine Andrade, fechamos ou você ainda vai concluir com alguma coisa? Fechamos Eu. a minha parte, isso, a minha parte aqui que eu separei para vocês hoje era essas três questões, esses três Uhum. pontos para a gente olhar com bastante atenção. Olha, primeiro ponto, GPS da virada é a gente entender onde a gente está, qual é o ponto de partida. Então, por onde você vai começar? Qual das barreiras você vai olhar? Começa por uma delas e olha, entende o que está acontecendo com o teu time de vendas, para que você consiga traçar ações, para que você consiga, olha só, ajudar, conseguir começar a ajudar as pessoas a performar melhor. Elas são a cara da tua empresa. Elas merecem a tua dedicação. Elas merecem o teu empenho. Então a gente vai olhar para elas com outros olhos para que elas consigam fazer mais por elas também, para a família delas também, né? Show de bola, pessoal. E aí, galera, valeu? Caíram aí algumas fichas? Como eu falei, né, a ideia da aula de hoje é começar, não é, né, terminar, é começar a realmente, né, colocar dentro de vocês, donos de drogaria, assim como eu, né, essa cultura, uma cultura que é de vendas. Não dá mais, vocês sabem disso, não dá mais, gente, para viver, ser feliz, ter lucro realmente em drogaria hoje, sabe? Com a postura de 20, 30 anos atrás, né? Quando eu saí da minha cidade lá no interior, com 18 anos, lá, cidadezinha de 10 mil habitantes, lá tinha uma drogaria, a farmácia do São João. O São João era o mais rico da cidade. Eu vim para a capital para fazer farmácia porque eu também queria ficar rico. Eu olhei para todas as profissões, tudo que tinha no interior. O homem mais rico da cidade era o dono da farmácia. Eu falei: esse negócio deve ser bom. Ele é mais rico que os médicos, é mais rico que todo mundo. Hoje o jogo mudou. Eu volto lá na minha cidade com 10 mil habitantes, tem 10 farmácias e todos os donos de farmácia são pobres, entendeu? O jogo mudou totalmente. O jogo mudou totalmente. Então, assim, não dá para ter mais aquela, sabe, aquela postura só receptiva, passiva. Não dá, não dá. Então, assim, a gente precisa realmente começar a olhar para o nosso negócio mais como negócio, com a forma mais agressiva de venda, mas no sentido de ajudar mesmo, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar muito, Karine. Você sabe bem que eu adoro jogar futebol. E um tempo atrás aí, eu estava jogando futebol e eu torci meu tornozelo. Não foi uma torção grave, não teve rompimento de tendão, não teve nada, mas eu torci meu tornozelo, não foi num domingo, e eu estava disputando um campeonato. Foi uma torção assim, não foi tão leve, mas também não foi nada de, né, de hospital e etc. Mas tudo que eu queria na vida era jogar no domingo seguinte. Você conhece, sabe, né? Seu Murilo aí é jogador, você sabe, né? Sim, No domingo, aqui, quem joga bola num campeonato no domingo, meu amigo, quem gosta de jogar futebol, olha, 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 viu? São poucos compromissos importantes que tira a gente do próximo domingo. A gente é capaz de trocar quase qualquer coisa pelo sim, campeonato do domingo seguinte. E aí eu gosto sempre de citar esse exemplo. Imagina que eu cheguei na sua drogaria aí, o Whindersson, jogador caro, né? E torci o tornozelo, tal, tá doendo, tá inchado, né? Tá inchado. E aí eu gosto sempre de perguntar, né, o que que você indicaria, o que que você me indicaria para esse torção no meu tornozelo? Aí eu gosto de citar que eu fico sempre pensando assim, ó, imagina, tudo que o Wendel quer é no domingo que vem estar pronto para jogar de novo, tudo que eu quero. E aí eu fico pensando num caso como esse. Ó, nas primeiras 44 horas, uma compressa de gelo é importantíssimo. Então, na minha farmácia, eu vendo bolsa de gelo, bolsa térmica. É a minha obrigação falar isso para o Wendel e oferecer para ele. Eu estou sentindo dor, eu posso indicar para ele também um analgésico. Eu tive uma torção, com certeza meu tornozelo já está um pouco inchado e vai inchar ainda mais essa semana.
ele precisa também do anti-inflamatório, tá? Uma boa pomada anti-inflamatória para passar no local também é super importante, porque vai acelerar ainda mais o processo anti-inflamatório, né? Porque eu quero jogar a bola no próximo domingo. E além disso, para jogar a bola no domingo que vem, para eu ter mais segurança, Karine, porque esse tornozelo talvez esteja ali um pouquinho dolorido ainda, eu vou precisar também de uma tornozeleira para dar estabilidade para eu jogar com mais confiança, senão eu vou entrar no jogo com medo. Então, ou seja, uma simples torção no tornozelo. Isso se eu não estiver esquecendo de alguma coisa agora. Uma bolsa de gelo, um analgésico, uma dipirona de 1 grama, né? Um analgésico forte, um bom anti-inflamatório oral, uma boa pomada anti-inflamatória para eu passar ali no local também e potencializar o efeito, uma tornozeleira, uma boa tornozeleira. Olha só daí você já deve estar falando um ticket de R$ 150 por aí, mas aí eu pergunto, né? Quem indica tudo isso para o cliente? E eu ia ficar feliz demais, porque tudo que eu quero é melhorar logo para eu jogar a bola no domingo que vem. Mas a maioria dos nossos vendedores, e às vezes até a gente mesmo, não indica por quê? Porque a gente tem medo de vender, a gente mede o cliente pela nossa régua, né? A gente tem falta de confiança. Uns falam assim, né? Ah, você acabou de fazer um tratamento para verme, depois seria bom você tomar um polivitamínico. Ah, você está gripado, está comprando antigripal? Depois, volta depois e compra um bom polivitamínico para reforçar a sua vida depois. Isso é o quê? São palavras, né? Palavras que mostram que a pessoa tem falta de confiança, tem medo de vender, né? Tem medo de vender. E realmente é muito importante nós, tá? No nível de concorrência que nós estamos enfrentando hoje, toda esquina tem 4 farmácias, onde tinha uma tem 10, nós vendermos para o cliente, não é empurrar, não. É vender o que ele precisa, mas tudo o que ele precisa, não menos, tá bom? Se o seu cliente, paciente, chama ele como você quiser, precisa de 5 produtos para ele melhorar mais rápido, se você indica 2, você está fazendo um trabalho incompetente, só isso. Um trabalho incompetente. Quando ele for no outro lugar e alguém indicar para ele realmente tudo que ele precisa, o cara fala, pô, eu fui lá na outra farmácia, né? Perdi meu tempo, o cara poderia ter me falado, né, sobre isso, sobre a importância de me dar consciência, né? Acho que o nosso papel primeiro é dar consciência às pessoas do que elas precisam. Cabe a elas tomar as decisões. Eu coloco 5 produtos no balcão se ele precisa. Agora, ele que decide, não, eu não posso e tal. Cada um toma a sua decisão, mas o nosso papel é dar consciência. Pessoal, eu queria saber se vocês quiserem comentar no chat aqui, se valeu essa palestra da Karine, né? Sobre isso, sobre vendas, sobre cultura de vendas, despertar mais na gente essa, essa função de vendas, né? Esse nosso compromisso com vender. E eu queria aproveitar só os minutos que se seguem, no máximo aqui 10 minutos, e dar consciência a vocês, tá? Vocês sobre 2 produtos nossos. Eu e a Karine Andrade, não vou fazer aqui nenhuma oferta nesse momento e nenhuma pressão também sobre vendas, né? Mas como bons vendedores, nós conhecemos as necessidades de vocês, nós temos a solução e a nossa obrigação é mostrar para vocês, deixar vocês conscientes de que existe uma solução para o problema que a grande maioria das farmácias do Brasil estão enfrentando. Inclusive, as estatísticas mostram que mais da metade hoje das farmácias do Brasil faturam abaixo de 50 mil por mês, o que mostra que elas estão em grandes dificuldades, tá? Em grandes dificuldades. Nós temos ajudado os donos de farmácia de todo o Brasil a melhorar suas farmácias, e eu queria não perder essa oportunidade. Estamos aqui com vocês nesse momento só de dar consciência para vocês. Depois vocês vão analisar. Pelo menos eu não posso ser covarde de sair daqui agora e não falar para você que nós temos uma solução que está ajudando muitos donos de farmácia de todo o Brasil, né? Então eu preciso falar isso para vocês e depois vocês pensam e vejam se isso é importante para vocês.
né? Nós temos ajudado donos de farmácia no Brasil inteiro. Nós temos vários produtos, mas hoje eu queria falar rapidamente para vocês sobre 2 produtos que nós temos utilizado para ajudar, como meio de ajudar farmácias a melhorar os seus resultados, tá bom? O primeiro produto, talvez vocês já conheçam, já ouviram falar através das minhas redes sociais, o nosso programa de mentoria, tá? Eu até estou aqui com um pequeno slide, não vou compartilhar, mas só para lembrar. O que é o nosso programa de mentoria? É um acompanhamento que a gente faz com os donos de drogaria durante 6 meses para ajudá-los exatamente a escalar seus resultados. O foco desse programa é vender mais. Nossa mentoria não tem nenhum outro objetivo. O nosso objetivo realmente foco total em vendas. A gente não fica colocando vocês para ficar preenchendo relatório, relatórios mais relatórios, não. 100% estratégia de venda. Inclusive, quando eu procurei, né, alguém para ser meu sócio nesse programa de mentoria, eu quis realmente buscar uma pessoa que tem venda na veia. Eu já participei de outros programas de mentoria que colocam dono de farmácia a emitir 1 milhão de relatórios todo mês, e mais indicadores, mais indicadores, mais indicadores. Fica analisando quanto que ele está pagando de maquininha de cartão, sabe? Você faz conciliação bancária, a sua operadora de cartão pode estar te roubando. E são coisas assim que, sinceramente, sabe, quem vende 50 mil por mês, ô Karine, se economizar, se você paga 4 ou 5% de taxa de cartão, se isso virar 1%, não vai mudar nada na sua vida. Tá entendendo, gente? Então, assim, coisas que não fazia sentido para mim. Eu falei, gente, isso não faz sentido. O que essas empresas precisam é vender mais. Quando elas realmente venderem mais, se elas quiserem, elas podem até pagar mais taxa. Até pagar mais taxa. Mas, sabe, ficar preocupado em gerar economia de algo que é tão pouco, que é tão pequeno. Então, eu exatamente fui atrás de uma pessoa que tem sangue de venda e tive a honra e a felicidade da Karine aceitar o meu convite de, de ser minha parceira, minha dupla nessa minha missão, né, de ajudar donos de farmácia a prosperarem nas drogarias, apesar das dificuldades, tá? Rapidamente eu vou mandar para vocês aqui ainda no chat um link de como funciona a nossa mentoria. Vocês vão abrir depois, vão ler com calma. Lá está tudo explicado, bem explicado, inclusive os valores, está escrito lá. Eu quero que vocês olhem depois com calma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui também. Então, quer ver, ó? Vocês vão compartilhar, vão estudar isso olhar com calma. Então, a minha missão aqui agora é dar consciência a vocês. Ah, existe isso. Eles têm um programa. Sim, tem um programa, ó, neste link aqui. Espera eu terminar aqui um pouquinho de explicar. Vocês clicam, vocês vão ou copia aí, cola em outro lugar. Tem a explicação de como funciona e tem os preços também. E tem um pequeno formulário com algumas poucas perguntas que, se você quiser participar, você vai preencher. Você vai passar por um processo de seleção, né? A gente vai analisar o seu formulário e ver se sua empresa atende os nossos pré-requisitos para você entrar no programa de mentoria, que a gente quer pessoas que realmente somem, né? Que seja uma soma no grupo que a gente já tem, tá? Gente com mentalidade vencedora para somar. Você vai preencher isso daí se te interessar, né? Se te interessa, você preenche. A gente vai receber esse formulário, vai analisar. Se a gente achar que você se qualifica, tem o perfil para participar, nós vamos te chamar no WhatsApp para finalizar o seu processo de inscrição, tirar alguma dúvida que você tiver e participar e finalizar o seu processo de inscrição, tá bom? Então depois você clica aqui e, e estuda aí se informe sobre o nosso programa, como ele funciona, preencha o formulário, a gente entra em contato com você, tá? Esse é o primeiro produto. O segundo produto que a gente tem ajudado também usado, e as vagas são ainda mais limitadas, muito limitadas mesmo por causa do nosso tempo. Eu sou dono de farmácia, estou aqui agora na minha farmácia, sou o farmacêutico da minha farmácia, e Karine também é empresária, lidera a equipe. O nosso tempo é um tempo realmente assim bem enxuto, tá? Então, nesse produto, segundo agora que eu vou te falar, as vagas ainda são mais limitadas e eu vou abrir aqui agora, esse eu vou abrir agora,
apenas 2 vagas, tá bom? Do segundo produto que eu vou falar para vocês. A mentoria vocês estudam aí, preenchem, a gente analisa, se tiver perfil, a gente bota para dentro, ela fica aberta o ano todo, mas nem todo mundo pode entrar, tem esse processo de pré-qualificação. Esse segundo produto são pouquíssimas vagas que a gente só abre de vez em quando por causa do nosso tempo realmente, tá? E é a nossa consultoria individual. Como que ela funciona? A consultoria individual, ela é uma consultoria mais enxuta. No programa de mentoria, vocês vão ver aí, quando vocês forem estudar, que a gente faz uma análise da farmácia de vocês, todo um diagnóstico da farmácia de vocês através de fotos, de vídeos e de análise de dados. Eu fico mais de semana, eu e a Karine, analisando tudo e depois a gente entrega para vocês um plano de ação por escrito do que você tem que fazer para conseguir os objetivos que você quer na farmácia. Basicamente, a gente faz assim: escreve ali o que é que eu e a Karine faríamos se a gente estivesse no lugar de vocês. Escreve isso bem detalhado mesmo e te apresenta isso numa reunião individual que dura pelo menos 2 horas. A gente conversa bastante com você, entende realmente todos os seus desafios e aí a gente te entrega esse plano. Isso aí na mentoria. E aí você começa a executar esse plano e eu e a Karine vamos te acompanhando, te ajudando, tirando as suas dúvidas durante 6 meses. Esse é o programa de mentoria. No programa de consultoria individual, qual que é a única diferença? Você não tem esse acompanhamento. Então a gente também faz a análise completa da sua drogaria, estuda do mesmo jeito que a gente faz na mentoria, reúne com você individualmente, te apresenta o plano, te explica o que é que você tem que fazer e você segue sozinho. Eu gosto de fazer um paralelo que é parecido com a academia. Tem o plano em que você, o professor lá, pega, monta a sua ficha e te explica como que você malha, aparelho por aparelho, e daí para frente você malha sozinho. Muita gente faz isso, né? E tem o plano em que você tem o personal trainer, aquele que te acompanha durante todo o período da execução do plano. Os nossos 2 programas são exatamente parecidos com isso. Eu analiso sua farmácia, te entrego um plano de crescimento por escrito e você segue sozinho, e ele é muito mais barato por isso, obviamente, né? Muito mais barato, é 5 vezes mais barato. Né? Esse que é a consultoria individual, a gente faz uma reunião com você para te apresentar isso, te entrega e daí para frente você segue sozinho, tá? Isso custa R$ 997, essa consultoria, que é o que eu estou abrindo aqui agora, 2 vagas, tá bom? 2 vagas, eu vou colocar aqui no chat aqui, se alguém se interessar, os 2 primeiros que contratarem vão conseguir, depois que passa os 2 pagamentos, o terceiro que tentar não consegue pagar mais, tá? E na mentoria, você passa por esse processo também e a gente continua te acompanhando. Aí eu mandei o link aí para vocês estudarem, entenderem melhor como é que é a mentoria, que é um produto de valor mais agregado, tá? E se quiserem, vocês preenchem. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui rapidinho no chat o link dessa consultoria. Windows, por que só 2 vagas? Exatamente porque nós ficamos mais de uma semana analisando estudando o seu negócio, entende? Estudando o seu negócio. Então, isso toma tempo. É por isso que eu não posso hoje aqui, todos vocês que estão aqui agora ao vivo, e muita gente vai assistir depois da gravação, falar, eu quero que os 12 quiserem, vai ficar meio complicado, por quê? Porque falta tempo. Demoraria 12 semanas para entregar isso, entende? Demoraria 12 semanas para entregar isso. Então, esse segundo link aqui, ó, está escrito GV Empresarial Curso Online, é porque quando você compra ele, você tem acesso à nossa plataforma de aulas. Comprando a mentoria, você tem também, tá? Então, esse aqui é o link, vem escrito aqui, ó, Curso Online, Gestão e Vendas, é porque quando você paga, você tem acesso à plataforma. Na mentoria também você tem. Aulas como essa que a Karine deu aqui hoje, nós temos na nossa plataforma da mentoria mais de 140 aulas gravadas, e na plataforma aqui da consultoria individual, que é essa mais barata, de 997, a gente tem lá mais de 100 aulas gravadas. Só aulas como essa da Karine, que dada por ela, dentro da plataforma, acho que tem mais de 50 aulas.
todo o método dela de vendas, né, que o vendedor sim senhor está lá, gravado lá, tá? Nós juntamos, né, os dois produtos que nós temos. Eu tenho um curso completo online, que eu vendo ele por 997. A Karine tem o dela completo, que ela vende por 997. Nós juntamos os dois. Ao invés de vender por 2.000 os dois, a gente vende por 997. E ainda incluiu aí a consultoria individual, que é toda essa análise, esse diagnóstico que a gente faz, beleza? Então, ó, é isso daí. Tá aí o link. Os dois primeiros que quiserem pegar essa vaga aí da consultoria individual, se tiver aqui alguma dúvida, pode mandar no chat aqui, dúvidas sobre isso, sobre a consultoria ou sobre a mentoria. Se alguém tiver interessado e quiser me perguntar aqui, pode perguntar aqui que eu mando, tá bom? Eu tô até, ó, consultoria individual, diagnóstico 360 graus da sua drogaria, através de fotos, de vídeos e análise de dados, um formulário longo que você preenche, uma reunião individual com os mentores e plano estratégico personalizado, eu te entrego por escrito. Acho que é só a gente no Brasil que faz isso, tá? Plataforma, né? Plataforma com mais de 100 aulas gravadas sobre gestão, vendas, precificação, finanças, marketing e muito mais. Tem 3 livros digitais exclusivos também. E eu, para essas 2 vagas de hoje, para a consultoria individual, nós vamos dar acesso vitalício a essa plataforma, tá? Para essas 2 vagas de hoje, acesso vitalício. Então, se a gente continuar com esse produto aqui durante 10, 20 anos, todas as atualizações, todas as aulas novas que forem subindo nessa plataforma, as 2 pessoas que entrarem hoje vão ter acesso vitalício a isso. E quem entrar na mentoria, tá? Quem entrar na mentoria ainda hoje, eu também dou acesso vitalício. Acesso vitalício a os 2 primeiros também, tá bom? Os 2 primeiros que entrarem na mentoria também hoje, eu dou acesso vitalício à plataforma, tá? A plataforma, só a plataforma. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida? Então, beleza. Não temos mais dúvidas. Karine Andrade, um grande abraço. Muito obrigado. Pessoal, um abraço a todos. Parabéns por estarem investindo aí o tempo de vocês, né, no desenvolvimento de vocês. Eu sempre falo, né? Quando o dono se desenvolve, a empresa cresce. E eu comecei aqui uma pequena empresa, uma pequena farmácia, que faturava 18 mil por mês. Quando eu assumi ela, ela já estava aqui no local há 8 anos. Não ia para frente, tá? Uma coisa que me ajudou, o principal que me ajudou foi exatamente o autodesenvolvimento. Nunca parei de estudar. Acho que poucas pessoas estudaram tanto quanto eu até hoje. Nunca parei de estudar. E foi, com certeza, isso o principal fator que me ajudou a levar essa farmácia a faturar aí alguns milhões por ano, tá bom? Alguns bons milhões por ano. Melhoramos muito o número dos números dessa farmácia e a gente tem ajudado pessoas a conquistar isso também, tá bom? Ó, um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Karine Andrade, dê o seu boa tarde pro pessoal aí e vamos nessa e até a próxima. Isso aí. Obrigada, né? Todo mundo pela confiança, né? Parabéns por estarem ali. Giovana, estou muito feliz de te ver aqui de novo, né? Seja muito bem-vinda, sempre muito bem-vinda. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.